igreja, a mulher é o cabeça do homem, né? Então é questão de honra, questão de poderio, né? E desta forma, a gente serve o corpo de Cristo. Então tem a questão do véu. Na época existia muitas mulheres prostitutas, mulheres que na época elas rapavam a cabeça e assim se distinguia a mulher que não era prostituta da prostituta. E elas começaram a se converter e vir para a igreja. E aí, quando elas saíam na rua, eles pensavam ainda que ela era prostituta e por conta disso, né, no mínimo assediava, enfim. Elas não eram discernidas entre outras mulheres. E aí a orientação foi que colocasse um véu, até que seus cabelos crescessem, enfim. Mas dentro da igreja, enquanto oravam e profetizavam, elas colocavam o véu até que o véu, porque nos capítulos seguintes diz, o véu, o cabelo da mulher comprido foi dado em lugar de véu. Então, a mulher certinha, com cabelo comprido, ela tá honrando o seu esposo, tá honrando o homem, o seu marido, porque a mulher foi criada por conta do homem, né? Mas tudo vem do Senhor. Ambos têm a mesma importância perante Deus, tá? Só para entender um pouco aí a questão do véu. Não é o que vamos discutir hoje. O que estamos discutindo é termos as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Então a ordem hoje é: tenham a mente de Cristo. Pensem como Jesus pensou. É a ordem para mim, principalmente para mim, também para você. E às vezes você pode estar perguntando, mas como eu vou seguir essa ordem? Como pensar como Jesus pensou? Como ter as atitudes que Jesus teve? E aí isso nós vamos descobrir um pouquinho mais nas anotações que eu fiz aqui. O convite para ser imitador de Cristo estabelece um padrão de vida cristã, baseado na submissão a Cristo, visando a glória de Deus e não a glória humana. Vamos ler de novo? O convite a ser imitador. Existe hoje um convite para mim e para você, imitarmos Cristo Jesus. E esse convite estabelece em uma única forma, padrão. Tá? Padrão significa algo que não tem como mudar, é algo primordial, algo inicial. Baseado em quê? Em submeter-se à vontade de Deus, né? Jesus, quando estava aqui na terra, chamaram ele de bom mestre, o que faço para herdar o reino de Deus? E ele não aceitou ser chamado de bom, porque ele estava habitando no tabernáculo de carne. E ele estava fazendo toda a missão, toda a ordem, como um humano que estava sobre o Espírito Santo de Deus. Ele citou Isaías, que o Espírito Santo está sobre mim. E por esse poder do Espírito Santo, ele fazia sinais, prodígios, milagres, né? Curas, libertações. Por quê? Porque ele estava sobre o poder do Espírito Santo. Então ele não estava, ele subsistiu de Deus, ele não estava na forma de Deus. Por isso que ele diz que vocês, após a ressurreição, vocês farão ainda obras maiores. Por quê? Porque eu estarei com o Pai intercedendo por vós e o Espírito Santo estará em vós. Então agora, se ele estivesse como um Deus aqui na Terra, é impossível que eu e você poderíamos fazer isso, a ordem dessa palavra que ele diz, farão obras ainda maiores, né? Que também não é para o estudo desse, mas para entender aí um pouquinho. E eu quero te chamar para meditar mais um pouquinho Só que agora 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 16. Por quê? Porque sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a ordem e o convite para mim e para você de apóstolo Paulo, para a igreja de Coríntios. Né? Ele já tinha ensinado, já tinha administrado, já tinha expressado toda a palavra. Então vocês verem em mim o meu comportamento, como eu me porto
diante das pessoas, como Cristo se portava, como Cristo me ensinou, e eu passei esse ensinamento para vocês. Então, sede meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. O que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus era um bom amigo, Jesus perdoava, Jesus era justo. Então, como ser imitador é fazer exatamente o que o outro faz, né? E nesse caso é Jesus, tá? Vamos lá. Ter a mente de Cristo, segundo 1 Coríntios 2,16, significa adotar a perspectiva, os valores e o caráter de Jesus, caracterizados por humildade, obediência, compaixão e amor. Concorda que Jesus era humilde? Concorda que Jesus era obediente? Concorda que Jesus tinha compaixão? Concorda que Jesus tinha amor? Pois é, esse é o caráter de Jesus Cristo. Enxergando o mundo com a sabedoria de Deus. Nós vamos para Jó 28, a sabedoria não está no mundo dos viventes, a sabedoria não está nas faculdades, a sabedoria não está em Harvard, a sabedoria não está nos livros, não está no tesouro, não está em lugar nenhum, está com Deus. Sabedoria de Deus, não a humana, né? E alinhando os pensamentos e ações com seus propósitos. Propósito de quem? De Deus. O que é possível pela ação do Espírito Santo. Aí você fala, poxa, evangelista Flávio, mas isso é muito difícil. Realmente, concordo com você. É difícil não, é impossível. Eu não sou sábio em mim mesmo, eu não sou forte em mim mesmo, eu não sou santo em mim mesmo, eu não vou chegar em lugar nenhum em mim mesmo. Mas olha aqui o que essa anotação está dizendo. O que é possível pela ação do Espírito Santo em todos aqueles que o aceitaram, em todos os crentes, em todos os servos e servas do Senhor. Para entender essas coisas espirituais, a busca a glória de Deus. Como a gente busca a glória de Deus? Como a gente busca a Deus? Através da palavra, leitura, meditação, né? Perguntas para Deus, através da oração, da intercessão, da ação de graça, súplicas, né? Em lugares especiais, principalmente, junto com pessoas que têm o mesmo propósito. E aí, é claro que não é do dia para a noite, mas essa capacidade, essa força vai aumentando e vai crescendo e vai fluindo, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, através dessa busca pela glória de Deus. As perspectivas espirituais. Ver o mundo, desafios e pessoas através das lentes divinas, buscando a vontade sempre de Deus, como Jesus fez ao focar em buscar e salvar o povo perdido, registrado em Lucas 19:10. Né? Qual que foi a missão de Jesus, dada por Deus aqui na terra? Buscar e salvar todos aqueles que tinham se perdido. Né? Ele teve a humildade, ele serviu. Não buscar a própria glória. Jesus não buscou a própria glória, tanto é que ele não deixou ser chamado de bom. Bom é Deus, ou seja, tudo que ele fez glorificava a Deus. Quando ele curava, a glória ia para Deus. Né? Quando acontece um milagre, um sinal, um prodígio, qual que é o primeiro passo? Glorificar a Deus. Né? Quando aquele cego de nascença foi restabelecida a tua visão, os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais deles, para que ele seja, e para que ele nasceu cego? Jesus disse, nem os pais e nem ele. E é interessante porque em pecado concebeu a minha mãe, diz o salmista. Mas neste caso, nem o cego tinha cometido pecado por estar cego, e nem os seus pais. Mas o que Jesus respondeu? Para a glória de Deus. Então, na medida que ele foi restabelecido sua vista, a glória de Deus, ou seja, ele glorificou a Deus. Né? Como os 10 leprosos foram curados de suas lepras, apenas um voltou, e os 9 não voltou. E aquele que voltou recebeu a salvação e glorificou a Deus. Né? Para que entendamos o porquê de todo, né, os princípios, preceitos e vivências nos propósitos divinos. Qual que é a finalidade? Não buscar a própria glória, mas esvaziar-se de si mesmo, servindo, amando, mesmo em situações difíceis, com circunstâncias difíceis. Se você ler em Filipenses 2, do 5 ao 8, exatamente é o que está
ensinando. Tendo obediência, agir de acordo com os ensinamentos e a vontade de Deus. Como eu sei quais são os ensinamentos e a vontade de Deus? Consultando o livro de sabedoria, palavra de Deus. Viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que divide o espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir intenções e pensamentos. Ela te transforma, ela revela e ela mostra todas as coisas para Deus, no tempo de Deus, no propósito de Deus. Há um propósito para todas as coisas. E assim, dando a compaixão, a graça, reagir com amor, perdão e misericórdia, como Jesus demonstrou, por exemplo, com a mulher adúltera. Também em João 8. Né? O que Jesus foi? Teve compaixão. O que Jesus foi? Foi humilde. O que Jesus foi? Aquele que demonstrou misericórdia. Nesse caso da mulher adúltera. Todos querendo testar Jesus, queriam apedrejar aquela mulher porque foi pego em um ato de adultério, da qual a lei condenava ao apedrejamento. Porém, Jesus, olhando para ela, não a condenou, mesmo sabendo que ele poderia fazer, porque ele não tinha pecado, e a condição, quem atirasse a primeira pedra, é quem não tivesse pecado, e Jesus não tinha pecado, ele não pecou em toda a tua vida, e também a lei era de Deus, que ele era o próprio Deus, ou o Filho, como aqui estava, mas ele ofereceu a misericórdia. Isso é ter a mente de Cristo. Porém, ele disse uma palavrinha-chave: vá e não peques mais. Né? Então ele ofereceu o perdão, a graça, a misericórdia. E qual que foi a condição para aquela mulher? Que ela não pecasse mais. Então muitas das pessoas pensam que a graça que leva à salvação é de graça. Não é de graça. Qual que foi a missão dessa mulher? Recebendo o perdão, recebendo mais um tempo de vida, porque não foi apedrejada pelo seu erro, que de fato aconteceu, de fato ela foi pega, e de fato a lei tinha essa condição, e a justiça seria feita, de fato. Porém, ela recebendo essa graça e esse um pouco mais de tempo de vida, ela tinha uma missão: não pecar mais, ou seja, não voltar a adulterar. Essa foi a ordem que Deus deu, que Jesus, né, passou para ela. Então, tá entendendo o que é ter a mente de Cristo? Pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, ser humilde, ter compaixão,